Boa noite, vamos começar mais uma live nessa quinta-feira super quente em São Paulo. Vamos aguardar um pouco o pessoal entrar. Bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Podem ir colocando no chat de onde vocês estão nos assistindo e se vocês nos ouvem bem. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos falar sobre saúde mental com o Dr. Rodrigo Casafogo, psiquiatra. Bem-vindos, bem-vinda. Lídia, boa noite. Em breve retomaremos a nossa live com a Lídia. Raquel está falando de Campo Grande, Minas. Lídia do Paraná, bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, Ruth de Recife. Bem-vinda. Muito calor por aí também. Aqui tá bem quente. São Paulo tá bem quente. Celina Nazário Vila Prudente, pertinho de mim. Estou na Vila Ema. Hoje vamos falar sobre saúde mental. Estamos aguardando o Dr. Rodrigo e a minha amiga Ana Lúcia Souza entrar para nós começarmos a nossa live hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro. O tempo tá passando rápido, né? Vocês me ouvem bem? O Dr. Rodrigo entrou. Vamos chamar o Dr. Rodrigo. Boa noite, Dr. Rodrigo. Oi, boa noite. Bem-vindo Obrigado. Bem-vindo mais uma vez. mais uma vez. Obrigado. Agora como Dr. Rodrigo pai. Verdade, verdade. Casado e Antes não tinha. pai. Casado e pai, verdade. É verdade, você não tinha Acho que eu não tinha casado casado ainda, né? ainda. Acho que não. Não, acho que não. Ó, já faz tempo então, hein? Um ano e pouco, Pois é. né? A Bárbara tava me falando até. Vocês tinham chamado ela, foi bem na época do casamento. Foi verdade. Tava na correria Que do bom. casamento. Sim, É isso sim. aí. Estão bem, Bárbara e bebê? Bem, graças a Deus, tudo certo. Estão Tá bem. Estão grande dormindo já. aí já. É isso aí. É, que bom. Daqui a pouco é a hora da gente dormir também, né? Passa rápido. É isso aí. Pessoal, hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo. Esperando a Ana entrar. Eu não sei se ela. Opa! Ana, a Foi só Ana falar. chegou. Ah, foi só falar, tá vendo? Convidei aqui a Ana para entrar, conversar com a gente. Vamos falar hoje sobre saúde mental, fechando o mês de setembro, um mês que a gente sabe que é um mês que é muito falado, né? Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Ana, nós estamos vendo a sua TV, Bonita ela, né? né? Tá em Nós não tivemos, a gente promoção? prefere ver você. É, promoção, é. Cadê o doutor? Nós preferimos ver Eu tô você. aqui. Agora eu Cadê tô o te doutor? vendo. Agora, eu tô te vendo. Você não tá vendo Eu tô ele? aqui, eu tô te vendo. Não, eu não Eu tô tô te vendo vendo. ele. Você Ué, Mas eu não tô não me vendo ele. vê? estranho. Ah, Não, eu vejo a França, mas eu não vejo o doutor. poxa vida. Não sei. Achei, Não me achei que dessa pergunte. vez ia dar certo. O meu tá Pois é, da certinho. outra Dessa vez. vez eu Tô enxerguei a vendo Lídia as e duas tu, mas aqui. hoje eu não tô enxergando. Ah, mas pessoal, vocês conseguem ver nós três? Acho que o povo Eu consegue. espero Quem que só não sim, né? consegue sou eu, porque o Insta tá sempre de mal comigo. Não, 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 não fala assim. Mas vai dar certo. Pessoal, boa Sim. noite novamente. Vamos hoje falar sobre saúde mental. A Lídia tá vendo nós três. A Raquel também tá vendo nós três. Então tá bom. Ouvindo bem, nos vendo bem. Vamos começar pedindo para a Ana se Oi. apresentar novamente. Olá, meu nome é Ana Lúcia, eu sou psicopedagoga clínica e neuropsicopedagoga institucional.
professora e cantora nas horas vagas. Tá bom, Moro em Cachoeirinha tá bom. e moro Moro em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul e sou gaúcha. Tá bom, já sabe que eu tô gaúcha. Isso aí, doutor Rodrigo. Sou Rodrigo Fogo, né? Sou psiquiatra. Tenho aí pós-graduação em psiquiatria forense. Sou de Santo André, do ABC Paulista aqui. Eu e a Francis também, né? É do ABC aqui. Estou me aventurando aí em filosofia, né? Fazendo faculdade de filosofia, pós-graduação de filosofia aplicada. Que também acho que é uma. Interessante. Na verdade, é a raiz aí, né? Tanto da psicologia quanto da psiquiatria modernas, elas se pautam de alguma maneira aí na filosofia, né? E é isso. Isso aí. Eu sou a Francis Bronzelli, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista, trabalho aqui em São Paulo. Rodrigo falou que eu estou ali no ABC, eu estou na divisa, né? Piranga? Eu tô na Vila Ema. Vila Ema tá ali São Caetano, Santo André, São Bernardo. Eu tô com um pezinho qualquer ali, né? Bem na divisa mesmo. E atendo em São Paulo, presencial e online, crianças, jovens, adolescentes e adultos, profissionais, pais. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Muito importante falar sobre saúde mental. Um assunto delicado, né? As pessoas sabem o que é saúde mental. Lembrando que o chat fica aberto, vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente vai lendo, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma consideração, podem ir colocando aí no chat, tá bom? Ana, quer começar? Ah, ok. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, então, para o Dr. Rodrigo, que é: o que é saúde mental e qual a sua importância no dia a dia das pessoas? Perfeito. Sempre que a gente usa alguns termos que são abrangentes, assim, né? Como saúde e mental, e junta essas duas coisas, acho que é bom a gente destrinchar o que é cada um, né? As definições de saúde são variadas. Hoje, a definição que acabam usando mais é uma definição bem ampla, né, de saúde geral, que seria uma definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que seria acho bem exagerada, na verdade, né? A ausência total, né, de doenças e enfermidades e o completo bem-estar social, emocional, físico. Ou seja, né, se a gente for por essa definição de saúde, meio que ninguém é saudável e que também a gente tem que procurar saúde, tem alguma coisa para a saúde sempre. Eu entendo que eles tentam abranger tudo, mas às vezes fica mal definido, assim, né? E a gente acaba se confundindo. E mental, acho que também é uma outra palavra bem difícil, né? Que aí, né, puxando aí da filosofia, mente, aí vai vir né, da questão de alma, antes de psique, essa é uma coisa mais complicada da gente buscar. Então, quando a gente junta esses dois termos, nós temos dois termos que têm definições não muito bem estabelecidas, mas quando a gente utiliza eles juntos, o que a gente está querendo dizer? Né, se a gente for pegar DSM-5, por exemplo, que a pessoa está tendo um bom funcionamento, aí, uma boa funcionalidade, tanto para poder exercer suas tarefas de dia a dia, poder ter relações de forma saudável, de forma que ela consiga exercer esses papéis, consiga fazer as coisas que ela está buscando, consiga ter um dia a dia mais. Difícil não usar a palavra saudável, né? Mas um dia a dia mais ok, mais normal, assim, sem muitas alterações dentro disso. Ou seja, um bom funcionamento no geral, tá? Então, quando a gente fala disso, a gente sempre está usando muitos termos qualitativos, assim. É muito difícil quantificar, né, esses termos. Então, eu vou perguntar quanto você está de saúde mental, de 0 a 10. Você não vai ter como me dizer uma fórmula matemática disso, né? Você vai me dar alguma coisa ali no meio, tá? Tô bem, tô mais ou menos, não tô bem. É quase impossível Então, mensurar, né, doutor?
Então, tem gente que tenta, né, fazer medidas, talvez aí a gente pode falar até psicométrica, né, que quem faz, os neuropsicólogos, em geral, tem bastante medidas para transtornos, etc. O que é muito difícil também, ao mesmo tempo é muito difícil também. Mas para a saúde também é muito difícil. Nós temos os exames aí, etc. Mas, poxa, será que tem muita variação dentro disso, né? Tem um autor que tentou fazer isso, que é talvez também um dos livros mais conhecidos sobre isso atualmente. Chato pra caramba. Chama O Normal e o Patológico. É uma tese de mestrado bem chato, assim. E ele meio que chega no Esse meio do livro eu não nada. conheço mesmo. É o Normal e o Patológico, chama. É um discípulo do Foucault, é um francês, que fez, não Aham. lembro o nome dele agora, 100%. Também só li esse livro dele. Era bem. Por ser uma tese de mestrado, eu acho que era bem chato. Uma tese de mestrado em medicina. E aí ele vai tentando trazer isso, né? Vai tentando mostrar como a gente consegue mostrar quando uma pessoa. O que que a gente vê quando a pessoa está doente. Aí ele vai trazendo essas teses. Ah, são alterações da normalidade, na verdade. Então eu tenho uma normalidade que eu consigo algumas medir, né? Sei lá, o batimento da maioria das pessoas aí é entre 60 e 80, 60 a 100. Quando passa de 100 tá ruim, quando baixa de 60 tá ruim. Tem umas exceções. Um exemplo, né? Padrão, né? Fugiu do Qual é o padrão? padrão, tá fora. Exato. Mas aí a gente acaba dentro da saúde mental e dos comportamentos, isso é muito difícil, Sim, né? A gama de normalidade, né? Ela vai ser muito maior. E aí vai depender muito, variado nossa, de muita coisa, sei lá. O normal aqui no Brasil não é o normal de um cara de uma tribo, sei lá onde. Não precisa nem ter um longe. Não é o normal do cara que tá no Japão, não é o normal do cara que, sei lá, que tá no país aqui do lado. Às vezes um argentino já acha alguma coisa que a gente faz anormal. E não necessariamente isso é sim. patológico, né? Aí o DSM vai trazer isso também, né? Para ele tentar definir saúde mental, tentar definir transtorno mental, né? A gente colocando aí uma contraposição, vai, entre Tá. saúde e transtorno aí. Também vai trazer que é Uhum. uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas que vai causar uma alteração na cognição, na regulação emocional, no comportamento. E aí ele faz uma ressalva, mas não os que sejam aceitos na cultura. Assim, né, o que que é aceito na cultura, o que não é. Então, a verdade a resposta 100% do que é uma definição exata não existe. Eu não sei se vai existir também em algum momento, né? Uma definição. A gente tenta chegar mais ou menos próxima dela ali, né? Me, Ou pelo menos ver, né? me lembrei é, de um dito popular, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. A gente Exato. nunca vai chegar, né, A assim, definição a um perfeita. senso perfeito de uma definição dessa, né? É, o Marcos até perguntou, você tem saúde É, mental relativa à sociedade? Não exatamente, né? Óbvio que talvez alguns comportamentos vão ser considerados problemáticos em sociedades diferentes. Tem alguns transtornos que você teria razão aí, Marcos, que não saúde mental no geral, mas tem alguns transtornos que talvez em uma sociedade é transtorno e outra não é. Hoje, com o mundo mais globalizado, talvez seja menos gritante essa diferença. Mas sei lá, se a gente for pegar um caso histórico, a gente pega por exemplo, os hunos que invadiram a China. Eles achavam ok você desmembrar um membro do outro exército ali e tudo bem. Então, esse comportamento hoje, né, não seria considerado adequado, assim, e talvez conseguisse até colocar uma pessoa que fizesse isso dentro de alguns transtornos que são os mais polêmicos aí dentro do DSM. Dentro de um transtorno de personalidade, dentro de um transtorno de conduta, né? Agora, É, outros uhum, transtornos não são dependentes da sociedade. Uma pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter esquizofrenia no Brasil, na China, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos. E a gente consegue dar esse diagnóstico em todos os lugares, independente se você falar a língua dela e perceber. Tem alguns sinais e sintomas que são visíveis, sem você precisar necessariamente ter a linguagem verbal, e tem outros que não. Mas não são toda a saúde mental vai ser relativa à sociedade? Não. Algumas coisas sim, alguns, talvez falando em transtorno, né? Alguns transtornos sim, outros não. Isso é uma crítica, inclusive, que vem aí ao DSM há muito tempo, né? uhum, Mas ao mesmo tempo é muito difícil também. Como a gente não tem essas medidas, né? Não é igual, sei sim. lá.
uma ortopedia, que eu sei ali, né, quebrou o osso e tal, é muito mais É igual em qualquer palpável, né? lugar do mundo, né? É, É igual quem quebrar a em qualquer perna, lugar do quebrou a mundo. perna em qualquer lugar do mundo. Exato, Eu exato. tô atendendo duas crianças que estão na Inglaterra, dois brasileiros que estão na Inglaterra. E aí a mãe comentando comigo disse que os autistas lá não, se não são autistas nível 3, não tem assistência nenhuma. Então, que o governo acredita que qualquer tipo de síndrome, transtorno, se a criança não tem um laudo de uma gravidade extrema, não precisa de ajuda, não precisa de apoio, não precisa de nada. Inclusive, a gente sabe, né, que até a questão da medicina fora do Brasil é bem difícil, né? Então, é bem complicado. Essa questão é muito delicada, muito mesmo. A questão médica e, em geral, é complicada. E saúde mental é um assunto que dá pano para manga, né? Até E quais procurei, são... né? Oh, perdão, é, pode falar. Não, não, pode falar. essas definições, né, de saúde mental, geralmente são bem vagas, assim, né? Eles vão usar outras palavras que também é muito difícil de definir, né? Ah, Sim. bem-estar psicológico e emocional. Tá, mas então defina emocional, defina psicológico, a gente vai, se a gente for Até porque indo, né? esses dias eu estava até comentando lá na escola com o meu diretor, eu falei assim, nossa, às vezes eu fico com dó de você. Ele falou, como assim? Eu falei Não. assim, você trabalha, você é o único homem na escola, pensa, só mulheres. Os hormônios em determinada época aqui, daquele jeito. Isso afeta emocionalmente as mulheres e afeta quem trabalha com as mulheres também, né? Então, se nós formos comparar, o sistema límbico, ele gere o nosso organismo de um modo em geral, correto? E muitas Uhum. vezes nós agimos com o sistema límbico comandando as nossas ações muito mais do que todo o restante do nosso cérebro. Não, A perfeito. parte, né, a parte pensante, digamos assim, vai para o espaço. O sistema límbico tomou conta completamente. A saúde mental, digamos assim, a saúde foi pro brejo. Se você não está bem Eu naquele momento, eu gosto quando falam saúde mental é saúde também, do sentido que ela não está dissociada, né? Muito uhum, dificilmente se você vai estar, sei lá, completamente doente fisicamente e bem com suas emoções, bem, é muito não tem difícil. como. É uma, acho que mais um bloquinho que forma isso tudo que você está falando, né? A parte biológica. É mais um Uhum, bloquinho que vai formar isso, com certeza. Qual o peso dele? Aí vai entrar na discussão sempre do nature versus nurture, né? Que vai trazer aquele. Ah, quanto que pesa a biologia? Quanto que pesa os fatores ambientais? Aí os fatores ambientais vão ser 1 milhão, os fatores biológicos são vários também. E isso é outra coisa que é bem difícil de mensurar, né? Eles tentam, fazendo estudo em gêmeos, né? Em gêmeos monozigóticos. Que aí, teoricamente, eles têm a mesma genética e, uhum, às vezes eles pegam, para fazer pesquisa, gêmeos monozigóticos que foram criados por pais separados. Não é pais separados, não. Por casais diferentes, né? Que aí não tem a mesma interação ambiental. Então, comem coisas diferentes, vivem coisas diferentes, para tentar pesar mais ainda a parte genética, né? E vai ter uma porcentagem da saúde mental aí, ou dos transtornos que vão ter esse peso. E outras que vão ter outros diversos fatores. Eles falou, fator hormonal é um fator. Dificilmente a pessoa vai estar feliz no meio de uma TPM forte, a mulher, né? Uma TPM forte. Um homem com uma deficiência de testosterona, ou que está fazendo uso abusivo de uma testosterona, por exemplo, né? Tá fazendo. Dificilmente ele vai ficar um certo equilíbrio com o emocional normal dentro dele, assim, né? Não podemos dizer assim, sem tanta oscilação, né? Talvez o uhum. termo patologia faça sentido também. A gente fala, né, patos, que é essa afecção, as coisas que te afetam, coisas que. Então, tá tendo essa contradição também, né? Você tá com saúde, você não tá sendo tão afetado por essas coisas, emocionalmente, mentalmente. Então Eu gosto muito de fazer a comparação.
Já vamos ler a pergunta, Lídia, só um minutinho. Eu gosto sempre de fazer a comparação com música. Às vezes a gente canta uma música e tá ok, você canta aquela música tal. No dia que você está abalado, digamos assim, que você não tá com a sua saúde emocional muito boa, você ouve a mesma música que você sempre cantou de boa, mas aquele dia você chora, ou você acha aquela música estranha, você, né, Sim, altera a sua visão, a sua percepção sobre aquela sobre música. Ou o um mesmo texto que ponto, né? você lê, ou você vê de outro ponto de vista sobre a mesma situação, né? Então, são, Não são somos exemplos assim. robôs, né? É isso que você está Pois é. falando, né? É um jeito com linguagem poética de explicar o que está acontecendo. Talvez seja um dos únicos jeitos de explicar. Quando a coisa é muito difícil, a gente não consegue colocar em linguagem analítica, Uhum, no sentido de conseguir colocar numa linguagem científica, assim. A gente tem que trazer talvez uma linguagem mais poética, mais figurada, que é o que você está mais falando. E aí, simbólico, né? é isso. E aí, poxa, a captação de tudo que você está falando fica às vezes muito mais fácil, né? Eu sei que a gente tem uma tendência a cientificar e tentar trazer essa linguagem cientificista e tal, mas para algumas coisas é muito difícil. Né? Essa questão de saúde mental, etc. Muito difícil, muito difícil. Ana, Tem muita quer ler variável. é Quê? verdade. Os vieses são vários. Quer ler a pergunta da Lídia? Da Lídia? Ah, peraí só um pouquinho. Quer que eu leia? Ah, não, é que tem mais coisas para cima. Assunto Olha, se o pessoal só bem Querem... falando boa pertinente. noite. É. Entendi. Eu entendi, obrigado. É tênue esta linha. O Era lá Marcos em falou cima. para o doutor Rodrigo. Isso. Aham. Aí tem. É o que querem fazer aqui com o autismo nível 1 de suporte, falou a Kátia. De não ter um Ah, sim. apoio. De não ter É, apoio. SUS. E a Lídia, inteligência emocional está relacionado à saúde mental? Outra E aí, pergunta muito difícil, doutor né? Rodrigo? Qual a definição de inteligência emocional? Mas Então, vamos tentar soltar mais ou menos o que se mais, né, se veja como inteligência, vai. Autoconsciência, ou seja, percepção de você conseguir perceber as suas emoções, ver o que é seu, o que não é seu, o que é dos outros. Igual você mesmo falou aí, Francis. Pô, tô com TPM e tal. Só que se você tem noção de que tá com TPM, já ajuda, né? Tô percebendo que tem algo influenciando no meu humor, que tem algo influenciando no que eu tô pensando, e tal. Não Reconhecer dormi os direito. gatilhos, né? Não dormi direito. Passei uma noite ruim. Pô, já vou ficar mais irritado, tá? Vai ter alguma coisa que vai me atacar. Ok, uma das partes da inteligência emocional, autoconsciência. Autogestão, como gerir e adaptar, né, a essas questões que estão acontecendo. Então tá, eu já sei que eu tô irritado, que eu não dormi bem. Quanto eu consigo maleabilizar isso para não explodir, para não fazer para não fazer alguma coisa, né? A consciência social, da consciência das outras pessoas. Então, como essas pessoas reagem comigo, como eu consigo interagir com elas. E, e essa gestão, né? Entre o relacionamento. Gestão de relacionamento é uma das coisas que estão na inteligência emocional. Ou seja, o como eu lido com as pessoas no meu dia a dia, como eu lido com as pessoas do trabalho, como eu lido com as pessoas da minha família, como eu lido com meu companheiro, com minha companheira. Então, acho que inteligência emocional tem todo esse pacote junto. E se ela tem a ver com saúde mental, sim, com certeza. A partir do momento que eu reconheço quais são os meus sentimentos, minhas emoções, a partir do momento que eu consigo gerir minhas emoções melhor, a partir do momento que eu tenho essa consciência das relações e da gestão dessas relações, fica mais fácil, né? E óbvio que não é automático, né, gente? Não é só ter a e consciência, aqui, né, e aqui estamos intelectual. falando de pessoas típicas, né, doutor? Não Ah, de pessoas atípicas. sim, aí, nossa, dá para abrir um leque aí que É sim. importante deixar claro que tudo que a gente está falando aqui é para pessoas típicas. Eu tô Porque daí falando tudo muda quando é no atípico. geral, né? No geral, se a gente for trazer nos. Aí vai ser muito mais Sim, difícil ter essa autoconsciência das coisas. O ambiente vai sim, influir muito mais. Se for pensar no autismo, ou numa pessoa que tem sim. hipersensibilidades, putz, TDAH, né? também. O ambiente vai mudar muita coisa. A, essa autogestão vai ser mais difícil, muitas vezes.
vai ter uma impulsividade, TDAH, vai ter uma impulsividade maior, vai ter o ambiente influindo mais, principalmente na atenção, né? Mas o que atrapalha muito. Então, a gente vai ter. As variáveis são infinitas, né? Infinitas. Sim. Dentro disso. Eu tô falando geralzão, né? É. Entrar em cada um aí é bem. A Maria diz assim: Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui ligada na discussão. Várias divergências, hein? Saúde é assim mesmo. É isso aí, Maria. São muitas mesmo. E aí, a próxima pergunta é a seguinte: quais são os sinais mais comuns de que alguém pode estar enfrentando dificuldades com a sua saúde mental? Nisso, Sintomas, sim, comportamentos. Já estamos falando um pouco, né? Vamos continuar sim. aqui nesse. Nisso eu acho que o DSM acerta, assim, né? No sentido de quando começou a aparecer alterações em coisas que você já conseguia realizar, na funcionalidade da pessoa mesmo, né? Então, pô, eu fazia um trabalho aqui e nada mudou, ou algumas pequenas coisas mudaram e agora tá difícil de fazer. Tinha uma certa basal, de emoção e tal, e isso aí agora tá oscilando muito. Eu tinha uma certa interação com as pessoas e agora não tenho mais, né? Ou agora tenho muito. Então, começou a ter essas oscilações mais gritantes, perceptíveis, assim, é um alerta de que algo pode estar acontecendo, né? Pô, eu conseguia fazer e não consigo? E não aconteceu nada demais? Não tive nenhum, né? Algo está acontecendo. Ou, tudo bem, aconteceu, tive um problema, etc. E aí isso está perdurando, né? Tá 15, 20 dias assim, e mantendo. Alguma coisa está estranha. Então, alteração na funcionalidade, seja relacionamento, seja trabalho, seja desempenho em alguma coisa. E temporalidade, né? Então, são as duas coisas que a gente vai observar na psiquiatria para falar que tem alguma patologia ou que é saúde mental, ou seja, que está ocorrendo uma ausência aí de saúde de alguma maneira, né? Com frequência, né? Que isso ocorre também. Exato, exato. É uma vez no mês? Talvez não tão calma. Né? Mas, pô, era uma, sei lá, eu tenho uma tristeza que acontecia uma vez no mês, uma tristeza aleatória. Agora tá uma vez por semana. Daqui a pouco tá 2, 3 dias na semana. Aí tá durando o dia todo. Calma, tem alguma coisa estranha, né? É. Aí também vai ser uma gama enorme a depender dos transtornos. Mas geral, funcionalidade alterada. Seja para as atividades diárias você não está conseguindo fazer, coisa que você fazia. Está caindo o desempenho nas coisas. E está durando isso, é bom você se preocupar, com certeza. Ana? Seria mais ou menos como a média que a gente observa as crianças quando a gente vai fazer uma avaliação. Seria mais ou menos 6 meses de observação também? Porque Não, aqui a gente Não, às vezes muito é menos, né? diferente. é Tá. diferente. É que aí acho que você está pensando da criança que tem muita coisa do neurodesenvolvimento que vocês vão observar, né? É, é. Aí, Uhum. Você aí a está criança está fazendo uma desenvolvendo. comparação. Isso, você É, está fazendo a como a criança. comparação escolar. Aí a gente É, está pensando numa outra situação. A gente está falando de saúde mental. Aqui a gente está falando de outras situações. Pensa, eu por entendi, né? Sim. exemplo, no que a gente falou, por exemplo, naquele dia com a live com você, da preguiça. A Ah, sim. preguiça, Ah, sim. por exemplo, a gente vai falar do desânimo, quão persistente isso é. Eu dormi mal, estou desanimado no dia seguinte, Normal. mas no outro também, aí até aí é normal, só que mas e no outro também? No outro, no outro, no outro, aí já começa a ficar Tô estranho. dormindo mal sempre. É outra Tô coisa dormindo estranha mal também. sempre, O sono é um não tá marcador. certo. O sono é um É, marcador assim. Se a gente pode falar de uns marcadores de saúde mental bem importante, o sono, quase todo transtorno vai ter alteração do sono. Então começou, tem Sim. insônia alimentação direto. Começou, tem insônia direto. Ou começou a dormir muito direto. Pode ser já é alguma coisa um, hormonal, tal, mas é uma luzinha que, né, é, que acende, já né? começa a prestar atenção nisso. Sim. A temporalidade do adulto muitas vezes acho que o mínimo que a gente falaria para um transtorno talvez seja a hipomania, vai que são 5 dias, tá? Uhum. Que aí vai ter que durar todos os dias e sempre essa maioria dos transtornos de humor, tá? É a maior parte do dia todos os dias, né? Então acho que hoje tem vai fazer uma crítica aqui, vai. Uma coisa que a gente tem muito hoje em dia talvez seja essa alteração semântica
das palavras, né? A gente Sim. falar, em vez de falar tô triste, tô deprimido. Em vez de falar tô sem atenção, tô desatento hoje, não, tô com TDAH hoje. Hoje eu Uhum. tô, e, e talvez Não isso pode. confunda muito, assim, eu acho que confunde muito, né? Eu tô meio autista. Não, né, gente? Não é assim, as coisas não são, sem ficar com raiva. A Mas Ana tem, fuzilou ali com o olhar. mas tem, né? É um tipo É, de mas o comentário que a pior é que a gente gente escuta, né? escuta, né? E que tem Só se, não fala na se minha. popularizado, Pode né? falar, mas não fala na minha frente. Tem se Porque popularizado, quem fala o que quer, né? ouve o que não quer. Não fala isso, tá? Tem se popularizado esses termos, né? Esses termos técnicos têm se Infelizmente. tornado linguagem corriqueira, né? E aí, pô, a tristeza vira depressão, qualquer desconforto vira ansiedade, né? A gente tem utilizado muito É, esses e não termos, é né? assim. É. Então, Infelizmente, nesse aspecto, a internet não ajuda, né? Que é o que a gente sempre nem fala. Vem, um pouco. eu É uma fiz um faca de dois teste gumes, né? eu fiz um teste na internet, eu tenho certeza que eu tenho. É. Uhum. É Doutor Tá. uma Google faca Então, de é dois volta. uma gumes. beleza. Então, se tu quer fazer o teste pela internet, volta a tomar essa infantil. Eu vejo essa questão da internet, da Não falei superinformação, como uma faca de nada dois engraçado. gumes, assim, né? Não, é Do tipo, melhor rir do que tem chorar. gente que tem problema. Não, tem gente que realmente tem o transtorno e vê aquilo e fala, putz, me identifiquei, vou procurar ajuda. E realmente Sim, Ah, daí é procura. diferente. Isso. E tem o outro que tá, isso daí que eu falei, né? Tô desatento, ou não tô. Eu acho que eu tenho TDAH. E né? viu, fez o teste do Google. E aí vai pros dois lados. A gente não Uma conseguiu, vez até hoje, pelo É. menos, não conseguiu eu pesar, falei né? que tinha que voltar aquelas revistas que tinham os testes, lembra? Os testes. Capricho. Capricho. Fala Dando minha idade sério. agora, hein? Se Voltar tem aquelas uma coisa revistinhas. que eu nunca gostei foi essa revista. Eu achava Eu ela assim, também não, meu mas eu Deus, lembro será que que alguém faz tinha uma isso de galera que verdade? fazia. Tinha uma galera na Pô, escola, as meninas tudo leva a sentava sério. para fazer, levava a sério, tinha que responder aquele questionário. Vamos falar em questionário, leia a próxima pergunta, Ana. Ah, Você ia falar alguma coisa, eu acho. então, não, é que tu falou esse negócio da Capricho e eu me lembrei que eu tinha um caderninho cheio de perguntas. E daí eu Ah, passava não, para meus esse é o colegas outro que a gente responder. fazia. Isso, a Esse gente também tinha. Eu era também tinha. legal. Esse Mas era daí legal. esse, né, tipo, a pessoa vai responder de acordo com o que ela sabe de ti. Agora, essa revista aí, fala Não, sério. a revista. Ó, pessoal da Central de Porto Alegre, eu não era esquisita, eu só sempre fui neurotípica, tá? Terceira pergunta. Na sua opinião, doutor Rodrigo, qual é o impacto do estigma social em relação aos transtornos mentais e como podemos combatê-lo? Eu nem tinha notado que essa pergunta é difícil pra caramba. É, Agora eu notei. sim. Eu acho que cabe até um pouco do que a gente está falando, né? Eu acho que se a gente for voltar no tempo, 10, 20 anos, 30 anos, era muito mais difícil para quem tinha o transtorno, né? Acho que só casos muito, acho não, só casos muito graves chegavam a um tratamento, assim, e isso tem mudado, né? Apesar de, óbvio, eu não vou falar, não existe, nunca é, não existe o preconceito, existe o tipo, lógico que existe, tá? Lógico que Oh, existe. E só que eu vejo, isso é empírico, é muito difícil falar, né? Mas de ter algum dado técnico, um artigo, etc. Mas é observável que isso tem tido uma migração, né? Inclusive, de algumas maneiras, até para um extremo oposto, que é o que a gente está falando, que é a pessoa que faz o teste na internet e glamoriza, né? Ou gourmetiza, diria a palavra assim, um transtorno. Achando que é legal, que é modismo, que é bacana ter um transtorno, né? Então, essa questão do estigma com certeza atrapalha muito. Nos transtornos mais graves, eu acho que é mais difícil, porque há um preconceito maior, a pessoa se, tem mais dificuldade de se adequar com as outras pessoas, tem dificuldade de arrumar emprego, tem dificuldade de arrumar relacionamento, fica tudo mais difícil e tem um peso maior, com certeza. E
Hoje eu acho que a gente vive nesses dois extremos, dos que dão uma gourmetizada e acham lindo ter um transtorno mental, que é bacana, tal, e da pessoa que realmente tem e que às vezes é maltratada, é mal vista, ou até julgada, né, de alguma forma, igual você falou aí, isso é esquisito, tal, e você vai ver, a pessoa na verdade tem autismo, ou tem uma neurotipicidade, que seja, e acaba sendo jogada para baixo, etc, né, dessa maneira, assim, e Sim. acho que essa é a resposta, assim, em geral, mas a resposta é a pergunta difícil. Difícil de É uma quantificar. pergunta difícil, né? Pessoal, se tiver perguntas, podem Então, colocar, o chat está aberto, tá? Desculpa, essa Ana. questão do estigma, não, tudo bem, eu te perdoo. Essa questão Obrigada. do estigma social de nada, ela é muito complexa, né? Sim, Porque, por exemplo, na minha família, por parte de mãe, meus tios, meu avô e minha avó, eles eram primos de primeiro grau. Então, acontece que alguns genes acabam sendo sim, copiados de geração para geração, né? Sobrepõe. sim, E daí nasceu, tipo assim, 9 filhos. Duas morreram antes de 1 ano, eram gêmeas, e todos os 7 que ficaram, todos têm algum tipo de transtorno. Alguma questão de depressão, autismo, basicamente isso, basicamente essa debilidade mental, porque não tinha, né, diagnóstico antes. Então, Uhum. assim, eram todos esquisitos, digamos Perfeito. assim, todos esquisitos, todos estranhos, e, e daí dessa geração de filhos dos meus avós, 3 tiveram filhos, né? E aí esses filhos, a princípio, não teriam nada, digamos assim, né? Mas aí tá porque nos anos 80 também não tinha essa questão de diagnóstico e tal. E, e daí, quando os bisnetos chegaram, aí os netos começaram a ir atrás. Então, Sim. assim, não, porque, veja só, eu tenho uma prima, que nós temos praticamente a mesma idade, e, e os nossos filhos têm neurotipicidades, então a gente correu atrás para nós. E daí a gente descobriu que a gente também tem. E aí a gente começou a voltar no passado e a gente era esquisita mesmo, porque a gente brincava de boneca com 18 anos, entendeu? A gente Sim. era muito esquisita, a gente era nerd, tudo a gente sabia, resposta na ponta da língua, língua afiada, essas coisas assim, coisas bem, né? E a gente correu atrás e viu que, pá, mas espera aí posso estar enganada, mas isso também está relacionado com a pergunta que eu te fiz agora, né? Eu não te vejo, por isso que eu não te olho. Não, não tem problema, não tem problema. Eu Não tô te consigo vendo te aqui, ver. fica tranquilo. Nossa, me Não, com lembro quando certeza. a gente não se enxergava, ficava conversando uma tela com a tela escura, nós duas. Ai, era Nossa horrível. senhora. É, É a consulta de psicanálise, deixa o né? doutor, deixa o doutor falar aí, né? Psicanálise é pseudociência. Não Eu mete tô... essa. Fala aí. Pronto, Tu agora não vem deu. com pseudociência. Bomba, Olha, bomba. ó. Com É ou certeza. não é Bebe isso uma aí que eu falei, né? Perfeito. água. Faz parte. Perfeito. O estigma era muito maior. É isso. O É estigma era muito, isso aí, era muito nos anos maior. 80. E aí era assim, ou você era louco, meu querido, ou você era normal. E acabou. Camisa Tchau. de O Eu era resto era louca. força lá esquisito. atrás, né? É, o resto era Camisa de força lá Eu esquisito, era atrás, o louca. resto, né? Então, Eu era louca. Meu apelido. então, É. Da e quinta série aí, tudo até o bem. terceiro ano. Boa. Aí agora a gente deu nome para algumas coisas, né? Deu nome e Sim. percebeu que tem algumas características que são comuns a muitas pessoas e que causam prejuízos, né? E aí, daí que vem a questão de transtorno. E aí sim, o estigma era muito maior, isso deixava muita gente de tratar, com certeza. Bah, É agora, por isso que eu falei que eu acho que era tem uma horrível. virada agora desses extremos que, inclusive, a gente tem provavelmente tratado muita gente que não tem transtorno, mas também está tratando quem tem. Né? Isso foi também uma escolha de manual diagnóstico, até para vocês saberem assim. O DSM-5, Hum, em 2014, quando ele foi feito, ele optou por uma maior sensibilidade. Né? Então, é muito fácil você encaixar nos transtornos, muito fácil, mesmo para quem não tem transtorno nenhum. Então, qualquer pessoa, tem estudo até que qualquer pessoa que pegar o DSM,
30%, 40% da pessoa vai conseguir encaixar em algum transtorno. Mesmo que não tenha acontecendo nada, que esteja tudo bem, assim. Então vai ser da expertise aí do profissional conseguir, pô, não, calma. Igual a gente falou lá Até atrás da cultura. Pô, não, mas calma, o cara sei lá, ele é budista, tal, então por isso que ele tem essa reclusão, ele medita e tal. Não, essa reclusão não é. Ele fala com espírito, ele é Não. esquizofrênico? Não, né? Ele é espírita, ele é kardecista, ele é um bandista do candomblé, então calma. Então não vai entrar essa. misture as coisas, né? Não misture as coisas, É. exato. Mas a tendência é que, com o manual diagnóstico atual, é que superestime os transtornos, né? Você diagnosticar mais para tratar quem não tem, né? Perdão. Quem Com certeza tratar quem tem, mas vai pegar uma galera que não tem e vai ser tratado, né? Tratado. Vai ser. Mas daí falta. É, Aí é viés de informação, né? Daí tu precisa estudar mais, porque a exato, neurociência é uma coisa que tem que ser estudada todo exato, dia, né? Não dá para estar exato. diagnosticando Não, errado. eu concordo com não você é. 100%. Até 100%. porque é tudo muito sutil, né? Ali Muito, as características, muito, muito. as atenuantes, digamos assim, elas Sim. são muito sutis. A gente tem que prestar muita atenção nas Exato. características, porque hoje em dia as influências, as tecnologias, o ambiente, igual você falou lá no começo, os fatores ambientais, eles influenciam muito. Então, se você tem um convívio, por exemplo, eu tive uma aluna que era autista, o irmão era autista, a mãe tinha características. Significa que ela era? Não Não necessariamente. Poderia necessariamente. ser? Sim, mas não necessariamente. Mas ela convivia com duas crianças autistas. Então, né? A gente tem que entender que às vezes o que a gente passa quando vamos ao médico, é, quando fazemos uma anamnese, quando respondemos, a gente tem que ser muito explícito. Temos que falar a verdade, até que a gente comenta isso, né, Ana, nas lives, é dizer Sim, para os pais serem Não sinceros mesmo, tem falar, vergonha. não terem vergonha de falar. Aquilo é sigiloso, o que eles conversam, o que eles falam pra gente é sigiloso. É mesmo a relação médico-paciente, porque a gente precisa saber dos detalhes, precisa saber da verdade. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso deixa de acontecer? Quando isso aconteceu? Porque faz uma diferença tremenda, Quando você não muda de tremenda. diagnóstico, às vezes por isso. Passa 2, 3 é. consultas, a pessoa traz um negócio que ela nunca trouxe e de repente você fala, meu Deus, então era isso que estava Ah, acontecendo. então, É, senhores pais, sejam sinceros e honestos ao responder a anamnese, porque quando chega no segundo encontro eu descubro tudo. É, então. Aí a você fala assim, mentira tem suspeito. perna curta, né? Mentira Opa! tem... Bem curtinha. Não, e eu acho que o pior aqui de nós três é o Rodrigo. Porque ele medica Por a quê? gente, não. Ele Eu posso Ah, medica fazer mais Ego é o estrago, é isso que pior. você tá falando. Eu posso fazer mais entendeu? estrago. É, o que eu quero dizer não que ele é o pior, eu quero dizer que Não, eu é entendi, mas pior eu para posso ele, fazer mais gente. estrago. Deixa eu corrigir então. Desculpa. Pelo O que eu quis dizer amor é que de é Deus, pior corrige para essa ele. frase, Não, mulher. não, não. Mas eu concordo, eu posso fazer mais Gente, estrago. Eu é posso fazer mais pior estrago, é verdade. para ele. É verdade. Porque É, pensa, ele vai Verdade. medicar o paciente, aí depois de um mês que o paciente chega lá no retorno, ai, doutor, não Não é era bem assim, bem isso. Fiquei com não era vergonha de bem isso. falar. Aí vai falar, poxa, o medicamento não era esse, e agora, né? Vai começar tudo de novo. por isso Entenda. que é importante o senhor psiquiatra ler tudo que a gente escreve no psicodiagnóstico, mas ler tudo, não só Claro, a última folha. A mãe a levou lá para conclusão uma que não era minha amiga, ela leu a conclusão, eu disse, tá, mas e o resto? Ela tem que ver tudo, os testes, a pontuação, como é que foi, gente, Exato. né? Ainda é, mais porque Aí lê a última página. vocês passam Hã? muito mais tempo com o paciente, né? sim, Sim, tem relatório de cada atendimento, tem que ler. Exato, Para exato. tu dar uma medicação. Mas daí já fugiu, né? Porque hoje a gente está falando nada de gente vamos, neurotípica. desculpa, Apesar de ter duas neurotípicas na tela, né? Vamos falar não do assunto de é hoje. terapia agora, vamos lá. Quais as Gente, desculpa aí, estratégias tá? quais as estratégias e recursos você sugere para que as pessoas possam cuidar da sua saúde mental no dia a dia? Ó, Ai, isso é Existe importante. estratégia? nossa, Uhum. muito, né? Eu acho que nessa parte
Aí cabe perfeitamente a frase, do saúde mental à saúde, né? Então, hábitos que qualquer um pode fazer. Atividade física. O que que é atividade? Qualquer atividade física? Bom, o melhor que nós temos para transtornos mentais, no geral, são atividades aeróbicas, 3 horas por semana. De moderada a alta intensidade, 3 horas por semana. Mais do que isso, não é que vai piorar. Mais do que isso não é que vai piorar. Mas a curva começa a ficar mais achatada, assim, a de melhora, né? Imagina que a gente tem uma melhora e ela começa a ficar mais próxima do 3, 4, 5, 6, parece que não muda tanto, tá? Tem gente que advoga que talvez até, óbvio que o excesso talvez seja um problema também. Um Iron Man, vai, o cara que faz um negócio, pode ser que seja até pior para a saúde mental dele, né? E para a saúde em geral. Então, atividade física, 3 horas, moderada, alta intensidade. Pode dividir isso aí como você quiser. Meia hora por dia. 3 horas semanais. 6 horas semanais, exato. Chegando num batimento, 120. Atividade física moderada de alta intensidade. Alimentação. Tem vários alimentos que parecem que tem um auxílio maior. Então, se a gente for falar no geralzão, tente buscar aquela coisa que os americanos aí chamam de whole foods, ou seja, assim, as comidas mais naturais, assim, né? Menos industrializado, aquela comida que a gente faz em casa. Não precisa ser nada absurdo. Não, tem que comer beterraba com cúrcuma da Índia, não sei, não. Meu, o arroz, feijão, a ensalada, frutas. A gente tem uma gama no Brasil enorme, assim, que dá para fazer. Felizmente, apesar de ter todas as dificuldades, aqui nós temos um país que tem bastante variedade alimentar e que pode parecer que não, mas a nossa alimentação não é cara, assim. Dá para comer de forma saudável, né? De forma saudável e barata, né? Assim, dentro do possível. Se você for comparar, né? Ô, Franz, por que aí em São Paulo não tem feijão preto? Tem, a gente só não faz. Tem, a gente Não tem. come carioca. Os restaurantes só tem carioca. O que não restaurante não, é que a preto? gente usa restaurante, a gente usa feijão preto para feijoada. Mas feijoada faz mal para pessoa que tem gastrite, não pode. Mas usa bem pouco aqui. Tem no mercado, né? Mas restaurante esquece. Tem no mercado, mas no restaurante é mais para feijoada mesmo. Esquece. Feijão, outra opção aí, feijão, nossa comida básica do Brasil não é ruim, né? Feijão, frango. Complementando o que o doutor falou, gente, não é nada absurdo. Arroz, feijão, salada, proteína. Não tem nada absurdo nisso. Frango, uma carne, é o básico, ovo. né? É o básico. Se fizer a carne o básico, tá muito cara. Compra frango. Um ovinho cozido. Gente, tem como. Os 3 falando junto. Querer. O básico dá para fazer Mas vem de lá, Fran, vem de lá. De lá vem, daqui não vem mais. Mas de lá vem, a receita no primeiro. De lá vem. Essa receita é o pai fresco, Aqui já fechou. Receita no primeiro piá. Vai pro Rodrigo lá. Pode. Um sono, né? Complementando, né? Um sono adequado. Então, sim. Hábitos para um sono adequado. Começou a, sei lá que hora vocês vão dormir, né? Mas tentar dormir enquanto é noite, né? Já ajuda bastante. Desligar acordar as telas sempre no mesmo uma hora horário. antes, né? Telas, luzes. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Rodrigo? Sempre. Tipo, botar a luz baixinha, amarelinha mais fraquinha, desligar o celular uma hora antes de dormir, né? Essas coisas, assim. Evitar atividades que gerem muita adrenalina, atividades vigorosas. Não vou assistir um filme do Schwarzenegger 9 da noite, 10 horas da noite. Aquele filme cheio de explosão e tal. Não é uma boa atividade, né? Até atividade física à noite. Exato. Até uma atividade física às vezes pode atrapalhar. Se você for fazer muito próximo da hora de dormir. Se você não. Sei lá, eu não consigo chegar da academia e dormir. Tem gente que até consegue, mas não é ideal. Você vai ter descarga de adrenalina, adrenalina, um monte de coisa que vai atrapalhar seu sono. Né? Não é o ideal. Não. Ter hobbies, né? Ou coisas que você gosta de fazer, ficar com as pessoas que você gosta, ter contato com outras pessoas, não se isolar, né? Tudo isso, ter tempo de qualidade com a sua família, com as pessoas que te fazem bem de alguma maneira, assim, tudo isso é positivo. É verdade. É verdade. Bom, então eu vou passar para a última pergunta, né? Claro, pessoal, se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí, tá? Como é possível... Tu ia falar, Francis?
Não, eu ia dizer, se tiver pergunta, aí você já falou. Tá. Como é possível identificar a hora certa de procurar a ajuda de um psiquiatra ou outro profissional de saúde mental? Eu acho que lembra muito a segunda, terceira pergunta. Aquela que era mais parecida de quando mais ou menos a gente tem um transtorno, né? Então, fun- mais uma vez, né? Funcionalidade começou a se alterar. Pô, eu trabalhava, tal, fazia esse período e agora não estou conseguindo fazer. Ou estou gastando muita energia para fazer isso. Conseguia me comunicar com meus pares aqui, com as outras pessoas, tinha uma boa relação e agora está difícil, está custoso para fazer isso. Até as coisas que eu gostava estão difíceis. A gente falou do sono, outro padrão. Pô, o sono começou a ficar estranho, né? Então, geralzão, a funcionalidade começou a alterar. E isso está perdurando sem uma coisa muito bem definida, assim, que justifique, né? Que a gente falou, dormi mal, tô dormindo mal, tal. E aí, só essa semana dormi mal e aí minha funcionalidade ficou pior. Ok, depois voltou ao normal. Ok. Então, alterou a funcionalidade e isso se manteve ou foi piorando, é o momento de procurar ajuda. Não precisa necessariamente ser o psiquiatra, pode ser o psicólogo, o terapeuta, alguém aí que possa, algum profissional aí da saúde que possa te orientar melhor. Às vezes nem é um problema psiquiátrico, né? Às vezes pode ser uma deficiência de ferro, sei lá, uma alteração de Vitamina D, tireoide. Uma alteração de tireoide, uma alteração Isso. vitamínica, algumas vitaminas aí, com certeza. E também. isso também é bem tranquilo de a gente avaliar numa anamnese bem feita. Porque às Com vezes a pessoa certeza. vem e Tem, aí tu descobre, não, mas espera, isso aqui não é da minha expertise, eu vou te encaminhar para uma psicóloga, para um isso. neurologista e tal. Mas a gente tem essa consciência, né? O brabo é quando não tem, e daí não, vou tratar, mas não tem nada a ver, né? Tem que mandar para o Ó, neurologista tem, ou psiquiatra. tem um comentário aqui. Está tendo dificuldade em se relacionar com seus pares. Sim. Entendo, Aí, assim, algo que não acontecia e passou a acontecer, tá? Aham. Me relacionava bem, conversava bem, agora, putz, é custoso fazer isso, é difícil, tenho que, né, transpor montanhas, assim, para conseguir conversar com as pessoas, estar junto das pessoas, tal. É um sinal, tá? Falando que é obrigatório e isso se manter constante. Agora, sempre tive dificuldade para me relacionar com os pares? Também é uma boa, é uma boa indicação de você procurar psicólogo, etc, para ver o que pode ser que está acontecendo, né? Há uma neurotipicidade, talvez. Talvez. Ou não, sou só tímido. Talvez, pode ser, né? Então, talvez uma ajuda profissional possa te ajudar. sim. Entendi. É sempre importante, qualquer alteração, a gente procurar um profissional, um especialista, porque é uma outra visão, né? É a visão do especialista. Ele estudou para isso. E aí ajuda a gente ter um panorama de quem está de fora. Porque às vezes a gente pensa assim, vamos supor, eu tenho um filho, uma filha que tem uma tipicidade. Ah, mas Uhum. eu já sei como é que é. Eu era assim, eu também sou assim. Então eu já sei me virar, não preciso de ajuda, não. Deixa que a gente se entende. Ou Então, num relacionamento. Deixa, a gente vai se conversando, na hora que der, deu, se não der, a gente também vai levando. E às vezes é importante a gente procurar, às vezes não, é importante a gente procurar. Quanto antes procurar, melhor. A gente já aconteceu comigo, de família procurar, preciso de ajuda porque minha criança, meu filho está com dificuldade na escola. Tá bom, então vamos começar. Aí você começa e fala, olha, é assim, assim. Ah, não, eu não quero, obrigada. Não aceita. A criança chega na A adolescência, aí a pessoa negação, te né? procura de novo. Por favor, você volta, por favor, volta, atende ele, por favor, eu preciso. Porque naquela época não aceitou. Só que aí o problema aumentou. A é, dificuldade aumentou. Então, seja o problema que for, seja a dificuldade que for, a gente leva tempo para resolver. Não é de uma hora para outra. E mesmo com medicação, não é de uma hora para outra.
até pior, né? Porque você tem que acertar a dosagem, você tem que Ah, acertar sim. um monte de coisa. Então, é importante saber o momento de procurar ajuda. É importante, muito importante. Seja para o seu filho, para sua filha, para o seu relacionamento. É importante, é saudável. E como o Rodrigo falou, às vezes não é já direto com o neurologista ou direto com o psiquiatra, é com o psicólogo, é com o pediatra, é com o fisioterapeuta. Procurem. Não sei com quem é, vou num clínico geral. O clínico vai dizer, ó, você precisa procurar tal profissional. Não é assim, Rodrigo? Funciona? A gente tem um costume, essa coisa do acesso à saúde, né, de ir direto no especialista, né? É verdade. Sim. A gente meio que já acha que sabe o que que é e já vai É, direto no especialista, ultra especialista, assim, sei lá, né? Ah, tô meio esquisito, eu vou no neurologista. Às vezes não, e às vezes não tem nada a ver, né? Tá, pô, é uma boa pedida. Vai num clínico e vê, assim, ele vai pedir, pô, vai pedir os exames lá, tudo, tá tudo bem clinicamente, não tem nenhuma alteração, tal. Então, pode ser que tenha um componente aí psiquiátrico, né? Ou neurológico, sei lá. Ele vai ter uma gama de uma visão um pouco maior, assim, né? Com certeza. então, A Francis, temos mais Celina alguma tá, pergunta? não, a Celina está fazendo um comentário. Quero parabenizar pela clareza e orientações. Tenho deparado aí no trabalho muitos casos. A família toda Ah, precisa de sim. cuidado. Uhum. Como eu Para disse quem uma trata outra vez, criança, é raro, mas é muito comum, né? É muito comum, infelizmente. É raro, mas sempre É acontece? raro, mas sempre acontece. é na infância que vocês É, trabalham mais, assim. Eu acho que sim. quase não existe caso que não tenha algum apoio familiar, vai ter que rolar, assim, né? Muito É, difícil ser só a criança. na anamnese, eu já peguei casos. Olha como é importante tu fazer uma anamnese. E durante a pós-graduação, a gente aprende a fazer a anamnese, né? Mas, lógico, durante os atendimentos no consultório e na clínica, a gente acaba fazendo a nossa própria. A gente cria uma que a gente acha fundamental, as perguntas que estão faltando no que tu aprende na pós, né? Então, eu acabei fazendo uma minha, só que a minha tem 8 folhas. Boa. É muito, eu sei. Mas é que eu pergunto tudo, tudo, absolutamente tudo. Por que que eu achei importante fazer essa com mais perguntas? Porque é um caso de há pouco tempo agora. Eu fui atender uma família que estava preocupadíssima com uma criança pequena, menor de 5 anos, com comportamento e tal, e durante a anamnese eu descobri que o problema não estava na criança. Como é bem comum acontecer. Sim, E aí, só que, veja só, era algo que eu podia resolver, porque é Hum, justamente a minha área, entendeu? É montar rotina de tempo com os filhos, de tempo para o casal, né? Então, é exatamente o que eu faço. Então, eu disse assim, olha, essa parte é comigo, e isso eu consigo te ajudar. E aí, lógico, durante o atendimento, eu descobri que o esposo precisa de ajuda psicológica, já solicitei para uma colega. Então, assim, tu vai ajudando, né? exato. Então, foi bem, por isso que a gente tem que fazer uma anamnese. Gente, é 8 páginas, mas é importantíssimo, tá? são Não reclame. 8. As suas são 8, a minha são 13. O que que acontece aqui? Pelo Ixi, amor de mulher, eu vou Tem que olhar a ver tua qual que é a Depois a anamnese gente fonte. aí. troca. Ué, Depois a gente Qual a fonte troca, que porque vocês tem ué, alguma estão coisa a usando? mais. tá. Eu acho que é por causa dos óculos, É, a tá a idade Ah, fonte tá. grande. Às A vezes fonte. a fonte. É, Não bibliográfica, a fonte não. da letra. Não, a fonte, o Da tamanho da letra. letra mesmo. É Arial 15, 16, é 12. Vocês vão ver. Não, a minha Vixe, acho que já deve estar no da França 14 deve ou estar. 16, acho que. Putz, Tá grande. grande, a minha tá no 10. A minha tá A, no 10, Então vocês cruz. estão não é a parelho aí. fonte. Então vocês estão parelhos. Brincadeiras à parte. Pessoal, alguma pergunta? Estamos chegando ao final, faltam um A minutinho para as fonte da 10. letra. É a Lídia, fonte da É a letra, fonte isso mesmo. da Não, letra. mas realmente a anamnese é muito importante e a gente tem que falar a verdade sempre, né? Tem que ser real. Sim.
E o médico, o terapeuta, aquele que vai nos atender ali, ele tem que realmente saber, não adianta querer esconder, porque a gente vai descobrir, como diz a Ana. Seja na A segunda ou gente na terceira descobre. sessão, a gente descobre. A De gente alguma descobre. forma, a gente acaba descobrindo, né? É. Mais alguma pergunta? Mais algum Ah, comentário? Tem bastante gente entrando agora, mas infelizmente a gente está chegando ao final. Nós estamos com um papai fresco aqui, com um bebezinho novinho, precisa dormir cedo. Nós também precisamos dormir cedo. Então, esse ano a gente mudou a nossa live para as 21 horas, porque senão fica amanhã às muito 6h30 nós estamos em pé. 6h30 eu já estou na rua, já quase chegando no serviço. Ai, de bicho, nojento. É, Fala sério. não, é porque você viu como que é São Paulo. Você veio para Não cá, você viu me como que não fala de São Paulo, porque eu tenho vertigem de me lembrar de São É Paulo. tenso, mano. passou Nossa mal, ela veio senhora. para cá, É, passou mal. imagina. Tá Imagina. louco, mas é muita gente, é muita gente. Ah, É muita gente, é muito não carro, é dá. muito tudo, né? Não dá. Mas muito importante, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Cuidem da saúde mental. Estamos fechando o mês de setembro e realmente é muito necessário que a gente mantenha a nossa saúde mental em dia, seguindo todas essas recomendações que o Dr. Rodrigo passou. Então, alimentação saudável, sono, um sono reparador, né? Não adianta fingir que dorme, exercício É, físico e fazer alguma coisa que gosta. Também não pode esquecer desse detalhe, né? Mas aproveitar a vida da melhor forma possível, não levando as coisas a ferro e fogo, sabendo identificar os gatilhos, como a gente já falou em outras lives, né, Ana? Saber sim. identificar os gatilhos já é um bom começo para saber quando pedir ajuda, certo? Ana, quer Perfeito. fazer Exatamente. alguma colocação? Não. Não? Rodrigo? Hum. Não, achei ótimo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que tenham aproveitado aí e que tenhamos Dá esclarecido pelo menos foto? algumas dúvidas aí. Isso, manda ver. Vocês Vou falam. tirar foto. Sorria, Então Ana, que vai. você não está vendo a gente. Aí. Só um minutinho que não foi. Deu. Não, eu printei De novo. aqui, mas Congela. Pronto? Aí, deixa eu voltar boa. aos comentários aqui. Quero agradecer, Rodrigo, Ana, o Rodrigo por aceitar o convite de novo. Manda um É sempre muito beijo para bom fazer Dá, para live com o o Rodrigo. Ele bebê. é um cara muito inteligente e explica Obrigado, as Verdade. obrigado. coisas de forma muito clara, é bem didática. Eu gosto. Muito Sim, gente, obrigado. fácil de entender. Obrigada mais É uma tipo a minha vez. psiquiatra, ela é assim também, sabe? Calma, tranquila, explica tudo. Eu até queria trazer ela, É, mas acho que ela não vai eu querer. ia dizer isso. Vamos chamar, vamos convidar. Ela não vai Eu tiro querer você porque da ela é minha live. psiquiatra, né? Eu Aí tiro você da live e eu tira falo você, só só eu. se tirar Duvido, você. duvido tu me tirar da live. Eu Não, aposto contigo. eu convido, você fica lá escondidinha assim, só vendo, em vez de participar, entendeu? Depois a gente conversa depois da live. Não vou Aí, falar agora, feito. tá? Obrigada, pessoal, mais uma Boa. vez. Obrigada, gente. Boa noite, obrigada, Rodrigo. Boa Que isso, semana, obrigado a Boa bom vocês. noite. restante de semana. Vocês também. Boa noite, bom Tchau, descanso, pessoal. tchau. Tchau.